Estamos voltando com o terceiro bloco, debate com os candidatos à prefeitura aqui de Novo Hamburgo. E o nosso projeto Eleições Cidadãs, sempre em nome de Tecnolar, mais de 25 mil itens. O que você procura está na Tecnolar. Office Shop, móveis para escritório. Venha para a especialista e dê uma nova cara ao seu escritório. Celso Veículos, em Novo Hamburgo e Dois Irmãos. Faça aqui o seu melhor negócio. Brindes Novo Hamburgo, empresa especializada em campanhas políticas. Garfão Restaurante e Pizzaria, no almoço o melhor buffet. No rodízio e na teleentrega, a melhor pizza. Agradecemos também o apoio de Malmo Produções, RCA Publicidade, Paranoia Produções, lojas Toda Música e também Céu de Menta e também o DJ Calunga. Você pode acompanhar a nossa programação, além da internet, valetvplay.com, canal 14 da NET, também baixando o aplicativo da Vale TV para o seu aparelho eletrônico em sistema Android. Nesse bloco, nós teremos candidato perguntando para candidato. Primeiro a escolher o seu oponente, com uma pergunta de 30 segundos, candidato Paulo Ritzel. Escolhe quem, o candidato? O Mauro Brochi. Escolher Mauro Brochi para a resposta, candidato Paulo Ritzel, 30 segundos, valendo. Eu escolhi o Mauro Brochi porque, afinal, ele é professor. Eu acho que a questão da educação passa por fases importantíssimas, a escolha do secretário, o programa educacional, mas uma coisa importante é a questão da valorização do funcionalismo público. Você não consegue ter uma educação adequada se você não valorizar o professor. Como você fará para evitar as greves que aconteceram nessa gestão, onde o prefeito não ia dialogar com o funcionalismo público? Obrigado, candidato. Resposta de 2 minutos, candidato Mauro Brochi, valendo. Na nossa gestão, Paulo, está claro no programa, nós temos um programa impresso, um programa que foi feito com capacitação, com trabalho de 40 anos envolvido com função pública executiva e também estudando prefeitura, gostando do assunto, que é um assunto que é da família, nós temos professores na família, a minha esposa também é professora. Então, o professor em Novo Hamburgo, ele vai ser um gestor público. Todos os professores serão gestores públicos, cada um na sua função. Vai assumir a sua competência de uma forma de líder. O professor tem essa capacidade de ajudar a fazer gestão. Então, nosso desenvolvimento vai ser realmente de rendimento dobrado. E também em Novo Hamburgo tem uma situação muito séria, que é a questão sindical. 2 planos de carreira. E um engavetado, que não é discutido, professores que ganham menos fazendo a mesma tarefa. Eu já garanti para o sindicato que nós vamos tirar isso da gaveta e vamos, sem prejudicar o plano melhorar o plano que está abaixo do anterior. Vantagens não se tira, mas pode-se melhorar quem está desnivelado fazendo a mesma coisa. Isso aí é básico. Então, nós vamos tirar da gaveta e o sindicato vai ser parceiro. Não vamos ter problema de greve. Outra questão fundamental que eu vejo, Paulo, aproveitando, que nosso plano de governo tem a família como base da escola, a família mais integrada. Conclua. E o lazer como fundamento, que é a minha área. Lazer forte em Novo Hamburgo. Obrigado, candidato. Réplica de 45 segundos, candidato Paulo Ritzel, 45 segundos, valendo. Eu me surpreendi muito com essa questão do funcionalismo público por um prefeito que era sindicalista, que vivia em porta de fábrica, pedindo para aumentar o salário dos funcionários. E quando assumiu, imediatamente mexeu no salário, no plano de carreira do funcionalismo. E, consequentemente, no momento que você faz isso, desvaloriza o funcionário, não conversa com o funcionalismo, não escuta o que está acontecendo dentro da prefeitura municipal, as coisas não andam. Eu duvido que alguém consiga ser um bom prefeito da cidade sem ter o funcionalismo do seu lado. Obrigado, Paulo Ritzel. Réplica de 45 segundos, Mauro Brochi, valendo. O nosso modo de governar não é as finanças como primeiro plano.
As finanças só vão ter valor e vão ser bem aproveitadas se o servidor for valorizado mais. Então, a nossa ordem de valor, para o nosso modo de governar, o primeiro valor é o servidor público. O segundo valor não é as finanças. O segundo valor é o patrimônio que é mal usado. O patrimônio tem que ser usado com plenitude, dar o exemplo para os moradores como se limpa e como se usa bem um patrimônio, um terreno, um prédio. Em terceiro lugar, pelo crédito e pelos projetos pelo crédito e pelos projetos, então sim, as finanças vão ser importantes e vão ser bem aproveitadas. Obrigado, candidato Mauro Brochir. Segundo candidata, agora a fazer uma pergunta para o oponente, candidata Fátima Daut. Quem você escolhe? O nosso candidato à reeleição. Candidato Luiz, 30 segundos, candidata. Candidato Luiz, um dos grandes problemas da nossa cidade hoje é a geração de emprego. O que o senhor vai fazer para que nós tenhamos mais geração de emprego? Obrigado, candidata. 2 minutos de resposta. Candidato Luiz Lauermann, ajeitando o nosso cronômetro, valendo. Continuar trabalhando como nós reerguemos a FENAC, que dava prejuízo. Hoje, 16 grandes eventos, mais de 550 mil visitantes. Trabalhando como nós, conquistamos o IFESHO, que inclusive vai duplicar agora. Uma geração direta, imediata, já teve de 700 empregos e na duplicação outro tanto. Trazendo a Savaralto, fazendo o estande coletivo, que nós fortalecemos as pequenas e microempresas a custo zero, delas poderem participar, competindo no mercado brasileiro, indo em todas as grandes feiras, podendo sim se fortalecer e gerando mais emprego. Ao mesmo tempo, continuar do lado de todos os empresários, lutando do lado do comércio e de todos os outros setores de prestação de serviços contra a política absurda que o governo federal estabeleceu no nosso país com uma taxa criminosa de juros de 14,5%. Combatendo como eu combati, junto com as várias entidades e interessante, com o silêncio de vários dos meus oponentes, contra o aumento de ICMS em 25%, que prejudicou a geração de emprego, que prejudicou a competitividade da indústria, do comércio, do setor de serviços do nosso Estado em relação aos demais estados, com o tarifaço que o Sartori fez da companhia de vários dos meus oponentes. Ao mesmo tempo, fazendo aquilo que nós fizemos, trazendo vários empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, grandes obras de infraestrutura em bairros e vilas da nossa cidade que esperavam por obras de macrodrenagem, por obras de habitação popular e que esperavam há mais de 30 anos por obras de infraestrutura para qualificar e, portanto, para dar mais dignidade de vida das tantas vilas que nós fizemos a regularização fundiária, fizemos pavimentação e iluminação pública. Ao mesmo tempo, sim, atraindo todos os recursos possíveis da esfera do governo federal, como fizemos até o presente momento. Isso gera emprego, oportunidades e qualidade de vida. Obrigado, candidato. Réplica agora de 45 segundos da candidata Fátima Daut, valendo. Prefeito Luiz Lauermann, infelizmente, nós não estamos gerando empregos assim, não. Os números são bem diferentes. Campo Bom gerou de janeiro a maio, dados do CAGED, 485 novas vagas de emprego. Novo Hamburgo, no mesmo período, gerou 383. E nós temos que lembrar que Campo Bom tem em torno de 70 mil habitantes, enquanto Novo Hamburgo tem em torno de 250 mil habitantes. Nós não estamos gerando empregos de acordo com a nossa cidade necessita. Nós precisamos ter atitudes mais convincentes, atitudes mais fortes de geração de empregos em Novo Hamburgo. Obrigado, candidata. Tréplica do candidato, 45 segundos, valendo. Nós discutimos a partir de uma base concreta. Aumentar o ICMS em 25% e vir pregar geração de emprego é inconcebível. A gente gera emprego ofertando crédito, baixando a taxa de juros, distribuindo renda, aumentando o poder de compra do salário de toda a população. É assim que a gente gera renda. Aumentando programas como Minha Casa Minha Vida, os programas que financiam a possibilidade de exportação de inovação tecnológica, que existiam até bem pouco tempo e que, infelizmente, o governo que você sustenta aumentou o ICMS e acabou com todos os recursos de investimento em inovação e tecnologia. Conclua. Sim, para gerar empregos é preciso dar o incentivo do financiamento e do poder de compra de toda a população. Isso efetivamente gera emprego. Este é o nosso compromisso. Obrigado, candidato. Agora o senhor vai escolher um oponente para a resposta.
Candidato Paulo Rizzo, quando eu reivindiquei junto com várias entidades da nossa cidade a Força de Segurança Nacional para a nossa cidade, o senhor se omitiu, ficou atrás da moita. O seu governador disse que não precisava. Quando eu reivindiquei que houvesse um reforço de policiamento para a nossa cidade, o senhor novamente ficou quieto. O senhor, há pouco, que fez campanha para o Sartori, disse que a gente não pode esperar nada por parte de segurança do governo do Estado. Mas então por que você fez campanha para o Sartori? Para agora inventar desculpas? Obrigado, candidato. Resposta de Paulo Ritzel. 2 minutos, ajeitando o nosso cronômetro. Valendo. O prefeito da cidade tem que ter lideranças. E fazer como nós fizemos na nossa época. Nós criamos a Guarda Municipal para complementar o serviço que o Estado fazia naquela época, que era através da Brigada Militar e da Polícia Civil. Eu acredito que o governo do Estado está sem condições, porque o seu partido deixou o Estado quebrado e sem condições de viabilidade. Eu não faria o que o Sartori está fazendo hoje, que é a questão dos salários dos funcionários. Eu colocaria em primeira ordem pagamentos do funcionalismo público. Mas foi uma estratégia que ele está adotando e tem muitas outras coisas que eu acho que nós poderíamos fazer diferente. Mas a segurança pública, eu quero dizer para vocês novamente, é o prefeito que tem que liderar, que tem que comandar a segurança pública da cidade. É ele o responsável da gestão de emprego, segurança pública e de saúde. Obrigado, candidato. Réplica do candidato Luiz Laurmann, de 45 segundos. Valendo. É isso. Sempre acha uma desculpa, depois de ter defendido um governo que aumentou impostos, não paga salário e, ao mesmo tempo, aumenta o salário dos deputados e secretários do grupo dele. É o mesmo grupo político que hoje propõe a aposentadoria só aos 65 anos de idade. Sim, eles querem que o povo pague a conta da crise. Nós ampliamos todos os serviços. Nós temos trabalho integrado, Guarda Municipal, Brigada Militar e Polícia Civil. Mas é inadmissível que o governo do Estado não seja sensível ao pedido de todo o nosso povo. A Força de Segurança Nacional, sim, pode ajudar Novo Hamburgo e todas as cidades a enfrentar a criminalidade, a enfrentar o crime organizado. E, portanto, continuar trabalhando por mais segurança para o nosso povo. Obrigado, candidato. Tréplica, Paulo Ritzel, 45 segundos. Valendo. Pois eu volto a dizer que tem muitas coisas que eu discordo do governo Sartori. Mas volto a dizer também o seguinte, a segurança pública é compromisso da Prefeitura Municipal. Antigamente não era, mas no estado em que o PT deixou o estado do Rio Grande do Sul quebradíssimo, e como quebrou o Brasil, meus amigos, por isso eu sempre alerto em todos os lugares que eu caminho, que eu vou, nós precisamos mudar a administração da cidade antes que esse partido acabe quebrando conosco também. Obrigado, candidato. Próximo candidato a realizar uma pergunta ao oponente, candidato Ayrton dos Santos. Quem irá responder a tua pergunta? Eu vou perguntar para o prefeito Lauro. Já respondeu. Ele já respondeu uma pergunta e uma resposta para cada. Então eu vou perguntar para o Leonardo Rolf. Tá. Ô, Rolf, eu fiquei impressionado, sabe, né, com as propostas que o Paulo fez para ter apoio, né? Tinham secretários do Lauro, sabe, que trabalham com uma porção de anos lá com ele, 8 anos, 12 anos, né, e 16 anos por aí, inclusive comigo, ser bandeado tudo lá para o lado do Paulo Ritzel. Conclua. O que ele ofereceu para abandonar o Lauro? Obrigado, candidato. Resposta de 2 minutos de Leonardo Rolf. Valendo. Prefeito Ayrton, eu não posso falar aqui pelo Paulo qual foi o tipo de acordo que fizeram. Os partidos têm autonomia, têm seus diretórios e fizeram os seus acordos. O que eu posso dizer é que a construção do programa de governo do Partido Progressista, junto com os partidos aliados da minha vice, o PSC, o PRTB e todos os outros partidos aliados, foi em cima de um programa de governo que foi construído com muito diálogo e ouvindo a comunidade. Nós criamos o programa Pra Frente Que Eu Vou, que andou desde março do ano passado, conversando com as pessoas. E é uma conversa olho no olho para poder saber das principais demandas da comunidade. E isso se faz com que, quando a gente vai fazer uma aliança política, se faça em cima de um programa para gerar emprego, para gerar renda. Agora, eu vejo
que esta aliança hoje que sustenta o PMDB, que tem partidos que estavam até ontem sustentando o PT, deve ser julgado pela comunidade. A comunidade está sabendo avaliar quem está com quem estava se posicionando até ontem dentro de um governo que deu um tarifaço de 50% e que hoje aparece junto até na chapa majoritária, o grupo político, defendendo redução de imposto, atração de investimento, de renda. Então, isso a comunidade hoje já tem a sabedoria e consegue enxergar. O que nós podemos fazer é diferenciar os nossos grupos, prefeito Ayrton, dentro de uma prática comum, de trabalhar em cima de projeto para poder construir uma cidade melhor e não em cima daquela velha política. Hoje eu estou no poder, amanhã quem está na frente eu me alio de novo e assim continua aquela máxima de ficar perpetuando-se dentro do poder. Obrigado, candidato. Réplica de 45 segundos do candidato Ayrton dos Santos. Valendo. Eu fiquei impressionado, né, porque saiu nos jornais, né, dos jornais aí da cidade, que o Serpa, que é o vice-prefeito, se negou a fazer a coligação, ele se excluiu, dizendo que ele não queria aquela coligação porque tinha pessoas aí que não tinham como andar juntos, sabe? Então ele se retirou. E eu fiquei impressionado porque muitos daqueles ali me pediram, Secretaria de Obras, Secretaria da Educação, inclusive FENAC. Então eu não sei o que ofereceu lá, eu achei que a proposta deve ser muito boa para eles abandonarem o Lauro e ir lá para o lado do Paulo. Conclua? Obrigado. Concluído, então, tréplica de 45 segundos. Leonardo Rolfo, valendo. Pois é, prefeito, nós temos um compromisso com a comunidade de cortar, no mínimo, 30% dos cargos de confiança. Essas mais de 20 e tantas secretarias e coordenadorias que o município tem, não tem necessidade de existir. E ainda, hoje, as empresas públicas, a Fundação de Saúde, a Secretaria de Saúde, precisam de pessoas capacitadas, que tenham conhecimento de gestão pública, que gostem de lidar com pessoas e que acham, que tenham a certeza que não estão fazendo favor e sim cumprindo uma obrigação. Esse vai ser o perfil de um governo austero e que vai fazer a diferença colocando pessoas capacitadas, competentes para fazer gestão e com menos cargos de confiança para gerar economia para o município. Obrigado. Próximo candidato a escolher o oponente, o senhor mesmo, Leonardo Rolfo. Escolhe quem? Eu vou escolher o Rafael Schiller. 30 segundos, candidato. Rafael, tu é um professor, é estudante, e a gente tem falado uma linguagem comum no que tange ao compromisso de quebrar alguns paradigmas que a sociedade vem pedindo nos últimos dias. Novo Hamburgo está enrolado há anos com a questão da passagem integrada. Vocês têm este compromisso? De que forma vão fazer essa licitação? E qual a garantia para a população desta passagem integrada? Obrigado, candidato. O candidato Rafael Schiller terá 2 minutos de resposta, ajustando o nosso cronômetro. Valendo. Bem, Rolf, até obrigado, agradeço pela pergunta, porque o pessoal talvez seja o partido de Novo Hamburgo que tem a maior propriedade para falar de transporte público. E eu explico por quê. Porque em 2006, durante o mandato do nosso vereador Ralph Cardoso, ele presidiu a CPI do transporte público nessa cidade. No ano passado, o PSOL foi o único partido que se levantou contra o aumento da passagem abusivo de 3,14. 3,15, né? Vamos falar a verdade. Nós colhemos 600 assinaturas no Paradão para abrir um processo contra as empresas de ônibus. Nós temos um grande acordo que é feito entre a prefeitura e as empresas de ônibus, que aumenta de forma ilegal a passagem em Novo Hamburgo. Isso tem que acabar, Rolf. Isso tem que acabar. E como é que a gente acaba com isso? A nossa proposta do PSOL é debater com afinco, com a comunidade, e criar uma empresa de transporte público. Criando uma empresa de transporte público, a gente tira o lucro da jogada. O empresário, ele visa o lucro. A empresa de ônibus, ela só visa o lucro. A empresa de transporte público, ela tem que visar o bem comum. Ela tem que visar o conforto da comunidade, do usuário. Nós temos 51 mil usuários de transporte público na cidade de Novo Hamburgo. E eles têm que ser respeitados. Chegando nesse ponto, criando a empresa de transporte público, que não vai visar o lucro, aí sim a gente pode oferecer não só a passagem integrada, mas também o passe livre para estudante. Porque o passe livre para estudante é uma reivindicação antiga
no município de Novo Hamburgo. Desde o tempo que eu era secundarista, a gente briga pelo passe livre. A passagem integrada é uma promessa de campanha que a gente já ouviu de longa data. Tarcísio, Lauermann, não foi cumprida. E eu duvido que qualquer um de vocês vai conseguir cumprir dentro dessa máfia do transporte público que nós temos em Novo Hamburgo. Obrigado, candidato. Leonardo Ruff, agora com 45 segundos de réplica, valendo. Nós vamos fazer a passagem integrada em Novo Hamburgo. Nós vamos colocar essa licitação na rua, nós vamos chamar o Ministério Público, nós vamos chamar as entidades para construir esse modelo tão necessário para atender a integração. Novo Hamburgo é a única cidade que não tem integração com o trem, através de desconto nas suas passagens. Todas as outras da região metropolitana têm. E este conhecimento na área pública me permite afirmar que nós vamos romper com esse atual modelo. Hoje, o Tribunal de Contas do Estado suspendeu o edital de licitação de Novo Hamburgo por direcionamento, já do final do governo do Tarcísio para o início do governo do Lauermann. E até hoje, 4 anos não conseguiram fazer um novo edital e está num contrato emergencial. Isso é pura incompetência. Obrigado, candidato. Tréplica de 45 segundos. Rafael Schiller, valendo. Eu lamento te informar, Rolf, mas se tu não romper com essa máfia do transporte público de Novo Hamburgo, a gente não vai conseguir passagem integrada. Repito, a empresa visa o lucro. Enquanto a empresa visar o lucro, a gente não vai conseguir melhorias no transporte. Passagem integrada, passe livre. É preciso romper com a máfia. São 2 empresas que prestam serviço de forma ilegal em Novo Hamburgo, há 30 anos, sem licitação. Repito, é uma máfia. Temos que romper. Se não romper com ela, a gente não vai conseguir oferecer nem a passagem integrada e nem o passe livre para estudante. Obrigado, candidato. O senhor mesmo escolhe o oponente, ou a Fátima Daut, ou o Ayrton dos Santos, para responder. Vou perguntar para a Fátima. Candidata Fátima, 30 segundos. Fátima, nas nossas caminhadas durante a campanha, nós fomos conhecer mais de perto o projeto Catavida, na unidade do bairro Roselândia, onde com a atual estrutura que eles têm, em 1 mês eles conseguem fazer a separação do lixo de apenas 1 dia do lixo produzido por Novo Hamburgo. Tá? Caso tu eleita, qual vai ser a tua preocupação em relação a esse programa? Candidata Fátima, 2 minutos ajeitando o nosso cronômetro. Valendo. Esse programa tem tudo a ver com sustentabilidade, né? Que a gente tem que pensar. Eu, enquanto urbanista, não consigo falar em desenvolvimento da cidade sem falar em sustentabilidade. No caso do Catavida, nós primeiro temos que também ter a coleta seletiva em toda a cidade de Novo Hamburgo. Coleta seletiva de lixo. Isso tem que ser prioridade e ela tem que atender a cidade como um todo. E o trabalho do Catavida, ele tem que ser mais estruturado, na minha opinião. Eles precisam de mais estrutura, de mais cuidado, até para que eles possam trabalhar de fato e ter não precisar levar 1 mês para fazer a seleção de 1 dia, né? Então, é claro que tem que dar estrutura para eles, tem que valorizar esse trabalho, porque tem tudo a ver com sustentabilidade. Obrigado, candidata. Réplica de 45 segundos, candidato Rafael Schiller, valendo. Nós do PSOL, a gente tem respeito pelo trabalhador, Fátima. Nós vamos ampliar esse projeto porque ele gera emprego e renda digna para os trabalhadores. Se preocupar com a cidade também é se preocupar com os resíduos que nela existem, Nós vamos implantar a coleta seletiva em todos os bairros, aumentando a produtividade do Catavida e reduzindo os custos do transporte até o aterro de Minas do Leão, como é feito hoje. Revertendo essa verba em políticas de conscientização e programas de preservação ambiental, como, por exemplo, das águas do Rio dos Sinos. Nós, do PSOL, nós temos comprometimento com o futuro do lugar que nós vivemos. E vale lembrar também que não é só o PMDB do Hitzel que parcela salário. O Catavida ficou 6 meses sem receber. Obrigado, candidato. Candidata Fátima, 45 segundos, tréplica valendo. O que é um absurdo, ficar sem receber. E nós temos que realmente gerar mais empregos. O Catavida é um excelente exemplo. Volto a dizer, que precisa ser estruturado, tem que dar qualidade também para eles, que trabalham ali. E, de fato, nós temos que pensar na sustentabilidade, pensar a nossa cidade para gerações futuras. E, quando eu falo em administração sempre com visão de futuro, a gente está pensando nas gerações futuras e o trabalho do Catavida é um excelente trabalho, tem que ser valorizado e a gente tem que fazer mais por ele.
Obrigado, candidata. Restou, então, a pergunta do candidato Mauro Brochir para o candidato Ayrton dos Santos. Candidato, por favor, 30 segundos, pergunta. A minha pergunta, Ayrton, é sobre gestão pública. É uma pergunta ampla, mas uma pergunta muito objetiva. Que tipo de gestão pública tu imagina fazer no mandato futuro se tu fores o prefeito? Obrigado, candidato. O candidato Ayrton terá 2 minutos de resposta. 1 minuto, candidato. Deixa só nós ajustarmos o nosso cronômetro. Valendo. Bem, o Brochir, é o seguinte, primeira coisa que tem que ser feita, a primeira coisa é escolher os teus secretários. Sente-se capacitada, que realmente queiram atender a comunidade. Ponto. Isso é o principal. E os diretores também, afinado com o secretário. Se um brigar com o outro, não funciona. E outra coisa, também tem que olhar o orçamento do município também, como é que vai se encontrar agora. Né? Porque a gente não sabe como é que vai ser, se abrir os caixas da prefeitura, como é que vão estar. Mas eu acho que dá para a gente ver isso aí e fazer um plano de governo. E também, eu fiquei aqui impressionado também, né, com um candidato aqui que disse que vai contratar 200 guardas. Pô, isso aqui eu achei, sinceramente, assim, um absurdo em gestão. Né? Imagina-se, um guarda deve ganhar no mínimo R$3.000 por mês. Com as leis sociais junto, no mínimo. Né? 100 guardas dá 300 mil por mês. 200 guardas dá 600 pau por mês. Num ano dá quanto? Dá 7 milhões e 200 por aí. Então isso é um desastre econômico do município. Dá para fazer uma porção de coisas, tapar os buracos, limpar as ruas, fazer estradas, até em Nova Grande dá para fazer isso aí, com essa economia. E eu vou transformar, né, os guardas municipais em polícia municipal. Polícia, que tem polícia estadual, polícia federal, estadual e municipal. A nossa guarda não vai ser mais guarda, eu sendo prefeito, vai ser polícia. Vai ter uns 200 policiais na rua aí, que hoje está faltando. Hoje está faltando na cidade. Obrigado, candidato. Réplica do candidato Mauro Brochir, 45 segundos, valendo. Eu gostaria de dizer que é fundamental ter conhecimento de gestão pública para fazer um trabalho bom como administrador público. Para ter qualidade, tem que ter um conhecimento, né, Ayrton? Sim. Então, eu vejo assim que o que é fundamental numa gestão pública não é feito. Aqui no Novo Hamburgo sempre foi ter problemas seríssimos de segurança e saúde, por exemplo. E não tem como a educação funcionar se não tiver segurança e saúde. Então, essas questões básicas são deixadas de lado para a gente falar de outras coisas. E não ter visão clara de uma prefeitura, de uma visão macro e saber administrar. Não vai ter rendimento. E nós estamos garantindo rendimento dobrado por ter conhecimento e saber aquilo que é fundamental fazer primeiro. Obrigado, candidato. Tréplica final, candidato Ayrton, 45 segundos, valendo. Bem, o Brochir, é o seguinte, o que eu fiz na cidade de Novo Hamburgo, tu sabe que eu fiz em termos de administrativos. Eu tive uma equipe boa e está aí, não precisa eu chegar aqui e dizer o que eu fiz. E está aí bem claro, até no meu panfleto está tudo escrito aqui. E tem muito mais coisas que não foram feitas, que não foram aqui escritas. Então eu sei administrar Novo Hamburgo, eu sei escolher minha equipe, e eu acho que a tua preocupação é importantíssima, sabe, Brochir, né? Porque se não tiver uma boa administração, as coisas não funcionam no Novo Hamburgo. Tem que usar bem a verba que existe. Porque se o prefeito só pensar em fazer política e gastar por aí, então a nossa cidade vai continuar um caos de novo. Obrigado, candidato. Findamos esse terceiro bloco. Vamos para o intervalo e no quarto bloco teremos as considerações finais. Eleições Cidadã é aqui na Vale TV.